Todo mundo acha que The Sims é um jogo sobre construir casas, criar famílias perfeitas e viver uma vida tranquila. Mas o que ninguém percebe é que por trás dessas paredes coloridas existe algo muito mais sombrio. Eu sempre fui muito fã de The Sims, sempre fui a pessoa que acompanha todas as atualizações e todas as teorias que saíam sobre o jogo. Sempre gostei de jogos que você pode ter escolhas e criar seu personagem do zero. Por isso The Sims sempre foi um jogo perfeito para mim, porque tinha tudo isso e muito mais dependendo de qual expansão eu comprasse ou que mod eu baixasse. Mas ao passar dos anos, eu percebi que The Sims é muito mais do que um jogo de simulação, e sim um poço de mistérios que até hoje alguns dos seus jogadores tentam descobrir. Tendo muitas teorias que ainda não foram comprovadas e outras que foram, virando assim parte da lore do jogo. Os Sims acreditam ter livre-arbítrio, mas estão presos numa simulação controlada por uma entidade invisível. Vocês já pararam para pensar quantos jogadores já usaram esse jogo para fazer coisas maldosas? Em The Sims, você pode fazer qualquer coisa com personagens criados. Afinal, você controla eles. Fazer coisas como: fazer seu personagem morrer de fome apenas não alimentando ele. Fazer ele se afogar na água fazendo uma piscina em que não tem escada para o seu Sim sair. Fazendo seu Sim ser eletrocutado ou até mesmo pegar fogo caso não coloque alarmes de segurança na casa onde ele mora. Os Sims inicialmente parecem ter autonomia. Eles conversam sozinhos, tomam decisões automáticas, reagem emocionalmente e desenvolvem preferências. Mas nada disso é realmente escolha deles, e sim de quem os controla. E o mais assustador de tudo isso é que existe uma emoção que o Sim pode ter, quando ele percebe que pode estar sendo controlado por uma consciência desconhecida. E se eu lhe dissesse que todos nós estamos vivendo uma simulação? Eu sei, é alarmante, mas há uma saída. Você pode ignorar isso, ou pode vir comigo e veremos até onde essa toca de coelho vai. A escolha é sua. Seu Sim não conhece o futuro, e não veio te contar como isso vai terminar. Ela veio te contar como vai começar. Seu Sim vai mostrar a esses Sims um mundo que talvez não queria que eles vissem. Um mundo sem motivações. Um mundo sem desejo ou aspirações. Um mundo sem você. Olivia é uma personagem que teve seu início no The Sims 2. Conhecida pelo seu passado misterioso e pelo assustador cemitério em seu terreno. Olivia Expetro mora sozinha em Stranger Town, numa casa isolada no meio do deserto. À primeira vista, ela parece apenas uma senhora assustadora, mas basta olhar para o quintal para perceber que há algo muito errado. Ao lado de sua casa, existe um cemitério com vários túmulos de seus ex-maridos, sendo eles Mané Cruzado, Amadeu Eutanásia e Inglório Spectro. Ela também foi deixada no altar por Conde Demise, que morreu logo depois. Mas a história fica ainda mais estranha porque, entre os mortos do seu quintal, está um nome curioso: a própria Dona Morte, em algumas versões do jogo devido a glitches internos. Isso gerou uma das teorias mais famosas da franquia, que o filho dela, conhecido como Sujeito Nervoso, seja fruto de seu relacionamento com a própria Dona Morte. E também a morte de muitos de seus maridos tem levado alguns jogadores a teorizar que Olivia é uma assassina, ou que foi responsável por alguma das mortes. Essas teorias permanecem não confirmadas. Sunny, o palhaço trágico, é um personagem estranho e místico, introduzido pela primeira vez em The Sims Living Large como um potencial NPC visitante, aparecendo pela primeira vez em The Sims 2. Caso você compre um quadro dele na loja e coloque sobre sua casa, o palhaço trágico chegará para animar os Sims quando estiverem deprimidos. Infelizmente, as tentativas do palhaço de elevar os humores não são bem sucedidas, muitas vezes tendo um efeito contrário. Ele é difícil de remover do lote, sendo tão difícil de remover que seu Sim terá que chamar um removedor de palhaço para que ele seja removido. O palhaço trágico reaparece em The Sims 3 como um Sim falecido enterrado no cemitério Vale Pôr do Sol. Porém, seu quadro ainda continua disponível em todas as versões do jogo. Em The Sims 4, Bella mora em Riacho Willow com seu marido Mortimer e seus 2 filhos Cassandra e Alexander, com seu vestido vermelho, sua marca registrada, e estando em todos os jogos do Sim Series. Seja como um personagem jogável ou como um NPC, Bella Goth pode ser considerada uma das mascotes de toda a Sims franquia. Sua primeira aparição foi em The Sims 2,
Porém, quando jogamos lá, Bella não está mais em Planetsville. O jogo informa que ela desapareceu antes dos eventos atuais do bairro. Mortimer, seu marido, aparece viúvo, mas não existe nenhum túmulo dela, o que já diferencia a situação de uma morte comum no jogo. Dentro do próprio jogo, é possível encontrar uma versão de Bella andando por Stranger Town, que é um bairro conhecido por ter muitos eventos envolvendo alienígenas. Só que essa Bella não tem ligações familiares registradas, não reconhece oficialmente os Goth e está meio solta no mundo. Isso fez com que os jogadores acreditassem que ela pode ter sido abduzida e depois devolvida em outro lugar com a memória alterada. Além disso, existe uma explicação técnica. Durante o desenvolvimento do jogo, Bella foi removida da árvore genealógica original de Planetsville, e isso deixou inconsistências nos arquivos. A versão que aparece em Stranger Town não está corretamente conectada à família. Então, parte da teoria da abdução veio do próprio contexto alienígena do bairro e parte veio das decisões internas da criação do jogo. Esse apartamento fica em San Michonne, que veio com a expansão The Sims City Living. Logo que você entra, já dá de cara com uma silhueta no chão, em formato de corpo. Parece uma cena de crime mesmo, como se alguém tivesse morrido ali. A ideia é que o proprietário basicamente queria se livrar do lugar. Com tantos defeitos estruturais e com a reputação manchada por causa dessa suposta morte, o jeito mais fácil foi se livrar. Porque ninguém quer ficar num lugar problemático e ainda com história pesada circulando no prédio. Então o 1313 acaba ficando barato justamente porque junta duas coisas ruins: problemas constantes que afetam a jogabilidade e essa ambientação de que algo sério aconteceu ali. Não é só um apartamento simples, ele já vem com um passado estranho embutido. E é por isso que faz ele ser tão famoso, não só pelo preço baixo, é a sensação de que você está morando no lugar que claramente o antigo dono queria se livrar o mais rápido possível. E essas foram algumas teorias que encontrei navegando pelo Twitter e o Reddit, mas existem milhares de teorias no universo The Sims. Antigamente eu nunca iria imaginar que haviam tantas teorias sobre esse jogo, até porque eu só achava que era um joguinho inocente. Pra falar a verdade, eu nem sabia que tinha lore. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve aí no meu canal pra me ajudar a crescer, que inclusive esse é o meu primeiro vídeo. E é isso!